Oi, eu sou o Luiz Alonso e nesse vídeo eu vou falar sobre a interface do Revit Architecture 2013. No primeiro momento, quando nós abrimos o Revit, a gente vê essa tela. O que ela contém? Aqui, nesse canto, é o menu principal do Revit, onde a gente tem as funções como novo, abrir, salvar, exportar, as opções que nós vamos trabalhar depois, estampas aí do programa e uma lista de documentos recentes. Esses outros itens que a gente tem aqui, a gente já vai ver assim que eu abrir um projeto. Aqui, logo abaixo, nós temos os projetos. Aqui ficam os projetos que nós trabalhamos recentemente, ou em caso você não tenha trabalhado com nenhum projeto, você vai ver esses dois projetos aqui, que vêm como uma amostra dentro de cada versão do Revit. Abaixo dos projetos, a gente tem as famílias. O que são as famílias? Elas podem ser bancos, janelas, pode ser como essa cobertura que a gente tem aqui. São elementos que a gente vai usar dentro do nosso projeto e a gente vai ver com mais calma depois. Esse primeiro vídeo a gente só vai ver a interface. Aqui a gente tem uma pequena janela que apresenta alguns recursos, ajuda e materiais referentes ao programa. Esse material está todo em inglês, mas ele costuma ser muito bom, tem ótimos vídeos, são ótimas referências aí para quem sabe falar inglês. Eu vou abrir um projeto, novo, e a gente vai ver agora com mais detalhe a interface do programa. Agora, a gente está vendo aqui esses 4 pontinhos, essa coisa toda. O que é cada coisa? Vamos lá. Vamos começar por aqui, que é uma das partes mais importantes, essa janela. Essa janela aqui permite a gente navegar pelos documentos que a gente tem no nosso projeto. Seja o floor plans, que seriam as plantas do piso, ceiling plans, que são plantas do teto, elevações, cortes e vistas 3D, que a gente não tem nenhuma aberta aqui no momento, legendas, planilhas e qualquer coisa que seja documento do projeto mesmo vai estar tudo aqui. Em cima dessa janela, a gente tem uma janela de propriedades. Elas são propriedades do que tiver selecionado. Se a gente selecionar nada, na verdade a gente não está selecionando nada, a gente está selecionando aqui uma planta e tem opções dessa planta, como escala, nível de detalhe que a gente vai ver, e enfim, uma outra série de elementos que a gente não vai ver com detalhe agora, porque cada elemento tem as suas propriedades. Agora que a gente seleciona uma elevação, a gente tem aqui não propriedades para editar, mas a gente pode editar outras informações aqui dentro do elemento que não cabe no momento. Agora aqui em cima a gente tem a parte importante, o restante, né? Todos os elementos que a gente vai inserir no nosso desenho vão partir desse elemento em cima. Aqui no primeiro, que é o Architecture, arquitetura, a gente tem todos os elementos correspondentes à arquitetura mais importantes que a gente vai estar trabalhando, como parede, porta, janelas. Componentes são as famílias que a gente mencionou. Se você der uma olhada aqui, pode ser qualquer outro tipo de elemento esse componente. Colunas, telhado, cine, que seria um forro de gesso, piso, sistemas de vidro, esses curtain systems aqui, que são painéis de vidros, circulação vertical, rampa, escada e parapeitos, corrimão. Aqui a gente tem um model text, que a gente pode escrever coisas assim, linhas que a gente pode usar como referência para desenhar depois, grupos. Aqui, ferramentas que a gente vai trabalhar com área depois para, por exemplo, determinar a área de um determinado cômodo e computar isso em planilhas e nos nossos desenhos depois. Aberturas, que são para fazer aberturas nos elementos que a gente tem aqui do lado, como o telhado, a parede. A gente pode fazer abertura através de todos esses elementos.
seja para fazer uma vitrine, uma porta, qualquer coisa, como a gente está vendo nesse exemplo aqui. Aqui a gente tem o grid, que é para nós traçarmos um grid estrutural para o nosso projeto, e o workplane. Aqui a gente sempre vai trabalhar no Revit, a gente vai sempre trabalhar com planos. Então aqui a gente vai conseguir ver esse plano, determinar que plano de trabalho nós estamos desenhando, porque como é tudo tridimensional, ele precisa de mais informação para poder fazer esses desenhos. Aqui ao lado do menu arquitetura, a gente tem o menu de estrutura. Aqui no menu estrutura a gente tem os elementos estruturais que a gente espera. Viga, coluna, parede estrutural, piso estrutural, treliças, sistemas de vigas que são para a gente fazer grids, fundações isoladas, sapata corrida, sapata isolada. A gente pode fazer todo esse tipo de detalhe aqui dentro do Revit também. Também nós temos componentes referentes à estrutura. Aqui, esses elementos se repetem, são os mesmos que a gente já viu antes de modelo de texto em 3D. Aqui a gente pode fazer aberturas através desses elementos também que a gente tem construtivos da estrutura. Novamente, nós temos o grid para traçar grids estruturais e o level que só fica visível quando a gente está num corte ou numa elevação. Novamente, o plano de trabalho se repete aqui. Inserir é através desse menu que nós vamos colocar qualquer objeto de fora, seja uma imagem, um JPEG, um mapa do Ggram, uma foto do Google Earth, um WWW que você pegou do seu cliente, da prefeitura, de qualquer lugar. A gente vai inserir através daqui, através de links ou importando diretamente para o arquivo. A gente vai ver a diferença de importar e inserir um arquivo. E a gente também pode inserir famílias e componentes aqui por esse menu. O menu Annotate, a gente vai ter todas as ferramentas referente a detalhamento do projeto. A gente vai ter as cotas, cotas de nível, linhas de detalhe para chamadas de textos, nuvens de revisão, verificação ortográfica. A gente tem uma série de ferramentas que a gente vai ver com detalhe. Isso aqui é tudo para a gente colocar mais informações e deixar nosso desenho mais interpretável com textos. Aqui ele tem uma ferramenta para contar os degraus da escada. Também a gente tem informações para legenda, como a gente viu antes. Se a gente deixar o mouse aqui em cima, a gente pode fazer legendas para cada cômodo e a gente vai usar essa ferramenta aqui. Analisar é uma ferramenta que só está disponível para quem compra uma suíte inteira do Revit junto do Autodesk, que não é meu caso, eu uso uma versão de demonstração aqui para estudantes, mas ele dá o modelo, tipo, uso de energia, parâmetros relativos a vento, enfim, uma série de parâmetros técnicos que tem no banco de dados da Autodesk. O Meshing Insight são duas ferramentas bem legais. O Site, que é a parte do terreno, e o Meshing é uma parte de massas conceituais que o Revit tem, que permite a gente trabalhar com modelos geométricos a partir de umas formas básicas e distorcendo isso e chegar na arquitetura depois e permite que a gente construa a partir desse modelo e deixa a gente tirar a estrutura disso. É uma forma bem legal de criar uma arquitetura diferente, uma forma de estudar mais flexível. Aí aqui a gente tem as ferramentas de topografia. A gente tem Topo Surface, que seria para de fato desenhar uma superfície aqui ponto a ponto ou importar isso a partir de um arquivo DWG. Também vamos ver com calma depois. Inserir componentes como árvores e outros elementos pertinentes à paisagem. E aqui a gente tem ferramentas para trabalhar com terreno, dividir, colocar uma linha de terreno, linha de cotar as linhas de nível. Enfim, tudo a gente vai ver com mais calma.
O menu Collaborate apresenta ferramentas de colaboração que a gente tem dentro do Revit. Se você trabalha numa rede configurada com um servidor central, você pode trabalhar em cima de várias pessoas trabalharem em cima de um mesmo arquivo, tendo funções designadas por um administrador. Cada pessoa pode trabalhar nessa ou naquela área e fazer um tipo determinado de alteração. E é através desse Collaborate aqui que a gente vai ver tudo isso. O menu View é relativo a tudo que a gente quer ver. Opções de visibilidade de cada desenho, de linhas, informações desse View Template, que é correspondente ao que a gente enxerga aqui, se a gente vai enxergar móveis, só estrutura ou só arquitetura, a gente vai ver através desse menu. Tanto quanto linhas escondidas, a gente consegue fazer aparecer em projeção aqui. Tem ferramentas para a gente representar tudo. Aqui a gente tem as ferramentas de criação de vistas, 3D, corte e detalhe, elevação e as plantas de nível que a gente pode criar aqui também. Aqui a gente vai ver os outros elementos com mais calma depois. Eu vou passar rápido, brevemente, por causa do tempo do vídeo no YouTube. Aqui a gente tem folha, onde a gente vai criar folhas novas para o nosso desenho. Se a gente quiser colocar isso um desenho no A3 ou no A4, vai ser através desse menu também. E aqui as janelas que a gente está trabalhando dentro do nosso projeto. Só tem uma aqui no caso. E aqui também dentro do View tem um menu muito importante, o User Interface, que é aqui através dele que a gente vai deixar visível ou invisível os elementos que a gente tem na interface dele. Manage, a gente tem todas as propriedades do projeto, tanto de materiais como de snaps, informações pertinentes ao projeto, localização do projeto, que altura, as coordenadas que ele está, todo esse tipo de informação mais técnica. Aqui dentro do Design Options a gente pode trabalhar com opções de design dentro de um mesmo arquivo também. Aqui a gente tem ferramentas para gerenciar os nossos links, imagens, outros elementos que a gente trouxe para o projeto. Configurar as fases que a gente pode ter dentro desse projeto, construção, demolição, existe, não existe. A gente tem todo esse controle daqui também. Aqui ferramentas simples para a gente selecionar. E aqui selecionar objetos pela identidade dele, enfim, ferramentas que a gente não vai usar tanto, mas vamos ver com calma depois. E o menu Modify, a gente tem as ferramentas de desenho que a gente está acostumado no AutoCAD, ou em outros softwares, que é alinhar, espelhar com Mirror, Offset, Copy, Move, Rotate, Trim, Extend, fazer um Array, Scale, dar um Split, que é você cortar um elemento, uma linha, uma parede, qualquer coisa. A gente tem todas essas ferramentas aqui dentro do Modify. Então basicamente é isso, são esses menus aqui que a gente viu brevemente. Nos próximos vídeos a gente vai ver cada elemento com calma agora, como utilizar, como trabalhar com cada um deles de uma forma mais detalhada, sempre focando em uma ferramenta. Aqui em cima, para finalizar, a gente tem alguns botões que são atalhos que a gente já tem em outros locais, como abrir, salvar, desfazer, refazer, cortar, colocar texto, fazer uma vista 3D, corte, ver as linhas de uma forma diferente, ver as linhas finas aqui dentro do projeto e as janelas que a gente pode navegar dentro do nosso projeto. Outra coisa muito importante na interface do Revit, que vocês já devem ter percebido, quando a gente para o mouse em cima de qualquer elemento dele, ele mostra algum texto, algum vídeo que indique o uso dessa ferramenta. Então, quando a gente está um pouquinho perdido, está aprendendo, é um recurso muito bom que a interface oferece. E ele é basicamente isso. São as ferramentas que a gente tem disponíveis aqui, são essas. O que a gente passou por cima a gente vai ver com calma em outros vídeos, em outros tutoriais, mas o principal é esse. E a gente fica por aqui hoje.